Olha, são 13 horas e 22 minutos. Vamos relacionar. Por exemplo, Amanda Neto Simeão, esgrimista. Ela torceu o joelho esquerdo num treinamento e ela competiu, mas perdeu em função dessa lesão. O Lucão, do vôlei masculino, tá com problema de joelho. Ele teve um trauma no domingo, caiu de mau jeito, mas tá jogando meio que no sacrifício. A Marta Baeza, que é esgrimista brasileira, teve o ligamento rompido e teve que fazer cirurgia dos meniscos. Participou de uma disputa logo no início, mas sentiu o joelho e ela não pôde continuar por ordem médica. O Roger Federer, tenista, ficou fora da Olimpíada para se recuperar de uma cirurgia que fez para reparar o rompimento do menisco no joelho esquerdo. Parece que a questão do joelho é o grande trauma, o grande problema dos atletas. Nós vamos conversar aqui, todos os participantes, claro, aqui da nossa mesa, conversar com o Dr. Geraldo Granato Júnior. Ele é ortopedista e membro do grupo de joelhos da Unifesp. Dr. Geraldo, boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde. É um prazer estar com você, estar com a Jovem Pan novamente no sábado e com todos os ouvintes. Doutor Geraldo, mais uma vez o joelho tirando atletas importantíssimos da Olimpíada e do esporte em geral, né? Com certeza. O joelho, em qualquer prática esportiva, é sempre sobrecarregado. Agora, o que acaba fazendo com que isso ocorra? É o excesso de treinamento? É a carga excessiva de treinamento? Ou o atleta precisa realmente ter essa carga para conseguir competir em alto nível? Não, Paulo, com certeza ele precisa ter a carga para competir em alto nível. O problema são os tipos de movimento, os movimentos de cada esporte. Então, o ato de girar o corpo, vamos falar do futebol, que é o mais comum, você girar o corpo com o pé parado, você estica o ligamento e se você passar do ponto da força que esse ligamento aguenta, do ligamento cruzado anterior principalmente, ele rompe. Então, no caso da Amanda, no caso do Federer, e às vezes um trauma de baixa energia, uma rotação de baixa energia faz romper o menisco e não o ligamento, ou os dois. Agora, por exemplo, falando em termos de Olimpíada, né? Os atletas que estão na Vila Olímpica, nós temos alguns exemplos aqui, alguns casos onde o fato aconteceu no transcorrer dos Jogos. Eu entendo que quando o atleta chega nos Jogos, ele atingiu o ápice do treinamento dele. Então, a chance da lesão se torna maior durante os Jogos Olímpicos, porque ele precisa estar tudo dele naquele momento? Com certeza. Naquele momento ele nem vai pensar no joelho. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, concentrado, focar no seu objetivo para vencer a cada etapa e poder conquistar. Então, no caso da esgrima, a Amanda já vinha com uma lesão e ela terminou de fazer a lesão durante a sua atividade. O Lucão, ele teve um trauma no tendão patelar. O tendão patelar, geralmente, ele não rompe. Ele inflama, ele estira, mas romper é difícil. Romper seria o caso lá do Ronaldinho Fenômeno, quando ele estava no Inter de Milão. A Marta também rompeu o ligamento cruzado anterior e rompeu o menisco também. Fica difícil você competir em alto nível com alguma lesão nessas estruturas. Você pode estar concentrado, mas fica difícil você vencer. E doutor, joelho é uma coisa muito complicada, né? Não dá para ir para o sacrifício, né? Você tem uma lesão ali no menisco, ligamento cruzado, é muito difícil você continuar na competição, né, doutor? É muito difícil. O ligamento cruzado, ele dói no momento que ele rompe. Depois que passa algumas semanas, diminui o edema, o inchaço, o paciente até não sente muita coisa, o atleta não sente muita coisa, então ele acha que dá para ir para o sacrifício. Mas como o ligamento, ele participa, ele ativa na estabilidade do joelho, sem o ligamento, você vai ter um joelho instável, então em qualquer movimento abrupto, você vai gerar aquela instabilidade, ou você vai acabar de romper, ou você vai gerar dor de novo. No caso do menisco, é impossível esse sacrifício. Porque qualquer subida, qualquer pisada, qualquer trotada, corrida, você vai sentir dor. Porque na hora que o fêmur esmaga o menisco lesado, você vai ter dor. Então, esse ir para o sacrifício, no caso do menisco, é mais complicado. Fausto? Doutor, o piso de qualquer que for a modalidade, como vôlei de praia, vôlei de quadra, ou então campo de futebol, faz alguma diferença o impacto? Total diferença. Não só no impacto, mas na aderência do pé no piso. Então, por isso que tem tênis para cada esporte. Justamente para você ter a aderência adequada e não maior, porque se você tiver maior, seu pé vai ficar travado e no movimento de rotação, no movimento de parada abrupta,
você vai ter o sofrimento das estruturas do joelho. Então, ajuda no amortecimento, num vôlei de praia. Por exemplo, um vôlei de praia, seu pé não vai ficar fixo. A areia não vai deixar seu pé ficar fixo. E você girar o corpo, seu pé vai girar junto. Um pouco que você gira seu pé junto, você sobrecarrega menos o joelho. Agora, o pé fixo, virou o corpo, as estruturas vão esticar. No caso do ligamento cruzado anterior, por exemplo, ele aguenta, só um número, mas ele aguenta 750 newtons de tração. Passou desse ponto, ele rompe. Um dado que eu estava até lendo ontem sobre isso, por exemplo, a Daiane dos Santos, né? A gente estava falando sobre uma das atletas, né? Que tá fora, faz ginástica... Jade. A Jade teve problema agora. E aí, a gente... Acho que a carga sobre um twist, um salto lá, o carpado, né? Duplo twist carpado, ou duplo twist esticado, chega a quase 1 tonelada sobre os joelhos de uma atleta dessa. Claro que elas estão preparadas para isso, mas para chegar à perfeição elas tiveram que treinar muito e, portanto, desgastar muito nesse processo, né? Talvez uma das coisas que a gente deve lembrar é como o processo de treinamento também influi bastante de como vai ficar o joelho para uma artista de alta performance, não? Sim, com certeza. Você tem que fazer todo o fortalecimento muscular. E no joelho, ele não só participa da musculatura da coxa, principalmente, mas também a musculatura da perna. A panturrilha, ela faz parte do joelho. Então, você teve uma lesão, ficou parado, para você gerar aquele equilíbrio de novo. Então, o joelho estável, o joelho está estável. No caso do Sérgio, da ginástica olímpica, o Sérgio Sasaki, ele operou o ligamento cruzado anterior lá em começo de 2015. Então, ele teve todo um preparo para ser feito. Até um elogio, ele foi muito bem para quem foi operado do cruzado anterior. Então, ele preparou a musculatura, ele estava ótimo. Preparou, manteve a estabilidade, e por isso que o chão lá, na hora do salto, é um chão de amortecimento, é sempre um chão de amortecimento. Porque senão a sobrecarga seria maior ainda. Doutor, desculpa. Doutor, a gente sabe que cada vez mais, né, lesões faz parte do esporte de alto rendimento, lesões no joelho não foge disso, mas ao mesmo tempo a gente percebe nos atletas em geral, em diversas modalidades, a vida útil do atleta está cada vez maior. Cada vez mais nós percebemos atletas veteranos já em final de carreira, mas podendo participar em alto nível de competições como Copa do Mundo ou, por exemplo, como Jogos Olímpicos. A evolução da medicina nesses casos tem a ver com a vida útil do atleta? Com certeza tem, porque não só os trabalhos científicos, os estudos, não só de todas as estruturas do joelho, mas da musculatura, medicações. Hoje tem medicações que você toma ou injeta dentro do joelho que ajuda bastante. Teve um jogador de basquete que recebeu suplementação, viscosuplementação, um lubrificante da cartilagem, justamente na época de treino para poder participar daquele período do campeonato. Então a medicina ajuda bastante. No caso do Sérgio, a cirurgia. Ele sofreu a cirurgia em 2015 e ele estava objetivando a Olimpíada. Foi ótimo. O Bolt hoje mesmo, ele estava com uma lesão muscular na coxa, no quadríceps, grau 1. Se vocês repararam na corrida, ele largou tranquilo, manteve o controle e ganhou a corrida. Ele tem porque ele é um gênio, né? Ele é um super gênio, né? Mas ele vem de uma lesão grau 1. Agora em maio, que é uma lesão que ocorre num tamanho do músculo é menos de 5%. É pequena, em 6 semanas recupera, mas se você fizer a conta, começo de maio, 6 semanas, ele acabou de recuperar. Doutor, saindo um pouquinho do Olimpo, trazendo o assunto para o mundo dos mortais, digamos assim, muita gente tem problema no joelho. Como é que a gente que não é atleta mantém a saúde do joelho em dia? Ótima pergunta. Essa pergunta vocês me fizeram numa outra entrevista, mas manter o seu peso. O peso é super importante. A carga de todo o corpo nosso passa pelo joelho. Então, o simples andar está carregando o joelho. Quando você começa a trotar, vou dar pequenos exemplos. Você aumenta a carga 1,5 vezes, correr aumenta 6 a 8 vezes o peso do seu corpo sobre o joelho. Então, você pesa 70 quilos. Você vai ali com certeza ter 420 quilos a cada passada. Então, manter o seu peso, manter uma musculatura, não precisa ser forte, uma tonicidade adequada, alongamentos também. As pessoas fazem fortalecimento, mas não tem muita vontade de fazer alongamento. E ele faz parte, sempre está avaliando. E principalmente, nós não temos os joelhos iguais.
Se pegarmos todos vocês, eu e outros ouvintes, e colocarem e fazer uma avaliação de 20 pessoas, vamos ter vários joelhos diferentes. O que são joelhos diferentes? É um encaixe. Nenhum joelho vai ser totalmente reto, uns vão ser um pouquinho para dentro, uns joelhos um pouquinho para fora. E aquele que tem o joelho um pouquinho para dentro, ele não pode fazer determinada atividade. Assim como o que tem o joelho para fora, o genovaro. Outra coisa importante, a patela. A patela é um osso que está presa por músculo, está solta ali, presa por músculo. Então, se você avaliar 20 pessoas diferentes, elas vão ter diferentes encaixes dessa patela, não são os mesmos encaixes. Então, os mortais, nós mortais, eu me incluo nisso, a gente não pode pegar e falar, porque o meu amigo está lá treinando vôlei de praia, eu também vou treinar. Eu nem sei se eu tenho joelho para isso. Ou se eu vou fazer crossfit. Ou se eu vou fazer uma corrida. Preciso ver se eu tenho um joelho para fazer aquela determinada atividade. Porque o joelho é o mais sobrecarregado mesmo. E as estruturas sobrecarregadas mais comuns é a cartilagem, que é o tecido nobre do joelho, não tem volta, menisco e ligamento. Dr. Geraldo Granato Júnior, ortopedista, membro do grupo de joelho da Unifesp. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rede Jovem Pan, nesse plantão de sábado. Uma boa tarde para o senhor. É sempre um prazer estar com vocês, Paulo. Um prazer, boa tarde para vocês e boas Olimpíadas. Obrigado. 13 horas e 34 minutos.